Agradecendo à organização deste importante encontro a oportunidade de apresentar esta intervenção, tenho que informar logo de início que, desafortunadamente, não falarei em castelhano, porque não o domino, mas sim em português, embora espaçadamente, para que podeis compreender melhor. Em 1958, Lisboa acolhia o primeiro Congresso Nacional de Arqueologia, evocativo dos 150 anos do nascimento de José Leite Vasconcelos, mentor e primeiro diretor do atual Museu Nacional de Arqueologia. As sessões decorreram, na sua maioria, no novo edifício da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a presença de representantes governamentais, das principais figuras da arqueologia portuguesa da época e de alguns estrangeiros, a confirmar a relevância dos estudos arqueológicos conduzidos no país desde finais do século XIX. Se dúvidas houvesse acerca da importância deste Congresso para a afirmação definitiva e do desenvolvimento da arqueologia em Portugal, bastará recordar a publicação das respectivas atas, em 2 volumes, o primeiro dos quais logo no ano seguinte, em 1959. Volumes estes que constituem uma fonte imprescindível para compreender o estado da arqueologia praticada no país à época, no momento de autêntica encruzilhada entre uma geração que desbravara caminhos árduos a esta ciência no nosso território e uma nova geração à qual já não bastavam as anteriores formas de mirar o passado, nem a metodologia e os métodos utilizados para o estudar. Encruzilhada modelada pela necessidade urgente de alterar procedimentos, pois, de contrário, a arqueologia em Portugal permaneceria anquilosada e apertada das mais recentes linhas de investigação registadas além fronteiras. Preocupações estas fixadas nos próprios objetivos gerais da realização do Congresso, entre os quais destacamos a discussão e divulgação de novas metodologias e técnicas de investigação, assim como a indispensabilidade de proporcionar relações duradouras e institucionais entre arqueólogos portugueses e arqueólogos estrangeiros. Até porque havia perfeita noção de que sem esses contactos se perderia muito que já se produzia fora das fronteiras portuguesas ao nível epistemológico e da praxis arqueológica. De entre os cerca de 100 artigos publicados nos 2 volumes de atas, realçamos um, redigido em coautoria por Eduardo da Cunha Serrão, por ser o único que analisa com profundidade e desassombramento os problemas da arqueologia portuguesa, elencando em simultâneo algumas soluções para ultrapassar esses problemas. Entre as muitas dificuldades registadas na arqueologia em Portugal, Eduardo da Cunha Serrão sublinhou a ausência de uma fiscalização eficaz dos trabalhos, formação holística dos arqueólogos, escasso acesso aos métodos retirados de outras ciências, designadamente naturais e exatas, pouca divulgação de métodos de escavação, nomeadamente na bibliografia nacional, e o muito reduzido número de campos arqueológicos de aprendizagem, onde os futuros arqueólogos pudessem adquirir conhecimentos e desenvolver competências. Obstáculos que, de um modo geral, resultavam de uma grave escassez de recursos materiais, bem como da incompreensão social sobre a importância da arqueologia, justificando, de alguma maneira, a ausência de cursos específicos nesta área científica. Eduardo da Cunha
Serrão apresentou então algumas soluções, enfatizando, contudo, a necessidade de aplicar o Grid System por todas as razões que elencava e que interiorizara quando, anos antes, estagiara algum tempo no Instituto de Arqueologia da Universidade de Londres com apoio financeiro do British Council. A pertinência dos enunciados de Eduardo da Cunha Serrão foram reconhecidos pela maioria dos participantes do Congresso. Por isso foram, na sua essência, contemplados nas conclusões e nos votos finais dos trabalhos. Fomentar e aplicar os novos métodos de trabalho, organizar cursos de arqueologia de campo, promover contactos com arqueólogos estrangeiros, compor uma terminologia arqueológica portuguesa. Evidente que Portugal recebia arqueólogos estrangeiros desde finais do século XIX, mantendo correspondência com alguns deles, sorvendo bibliografia produzida além fronteiras e assistindo a conferências proferidas por especialistas, acolhidos em diferentes instituições da cidade de Lisboa. Mais do que isso, o país passou a receber arqueólogos estrangeiros que permaneceram entre nós durante largas temporadas e vários anos. A exemplo do casal Vera e Georg Leisner. Além disso, as referências bibliográficas contidas nos textos publicados nos 2 volumes de atas deste primeiro Congresso Nacional revelam quão atualizados estariam muitos dos que se dedicavam em Portugal à arqueologia. Disso nos dá conta, por exemplo, a publicação da obra de Gordon Childe, O Homem Faz-se a Si Mesmo, traduzida, curiosamente, não por arqueólogos, mas por 2 historiadores económicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mas outras referências bibliográficas nos desvendam a proximidade de alguns investigadores nacionais a outras esferas de pensamento e atuação europeias, testemunhando a sua insatisfação quanto a modelos e práticas procedentes. Premência esta expressa no Congresso por Eduardo da Cunha Serrão, que aplicara algumas das novas diretivas metodológicas pouco tempo antes nas escavações da Lapa do Fumo. E foi precisamente Cunha Serrão, já com mais de 60 anos de idade, que, apoiado por Fernando de Almeida, uma das principais figuras da arqueologia portuguesa no período pré-25 de Abril, por ser diretor do Museu Nacional de Arqueologia, professor de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e com financiamentos do Ministério da Educação e da Fundação Calouste Gulbenkian, coordenou o projeto que marcaria uma profunda clivagem na arqueologia portuguesa. Com efeito, a descoberta e posterior inventário exaustivo das gravuras rupestres do Vale do Tejo constituíram uma oportunidade de ouro para toda uma geração de jovens estudantes universitários que procurava novas formas de pensar o passado, de o estudar e de o reconstituir, longe do modelo histórico-culturalista e ansiando por mergulhar nas interpretações estruturalistas enquanto não se introduzia nas perspectivas proporcionadas pela New Archaeology. Integrando na sua maior parte o grupo de estudos do Paleolítico português, liderado por Vítor Oliveira Jorge, alguns destes jovens estudantes viajaram, por exemplo, até Paris em 1972 para aprenderem novos métodos de trabalho de campo com André Leroy-Gorin, no Collège de France, com Anne Lamang Imperer, no Musée de l'Homme, e com Pierre Biberson e Jacques Texier, no Institut de Paléontologie Humaine, bem como em Pansevant. Conhecida como geração do Tejo ou do Vale do Tejo,
Este grupo rompeu, sem dúvida, com o passado e abriu caminho a uma nova arqueologia no país, promovendo a sua institucionalização e o seu reconhecimento académico e social, incentivando em simultâneo a sua internacionalização e criando instrumentos jurídicos para a salvaguarda do património. As realizações deste grupo inovador de trabalho arqueológico em Portugal permite, portanto, afirmar que protagonizou uma ruptura epistemológica, sendo responsável pela afirmação e desenvolvimento da arqueologia no nosso país e, de um modo genérico, pela condução dos seus destinos após o estabelecimento do novo regime político em 1974. Mas essa é uma outra história. Muito obrigada pela vossa atenção.